Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos de volta aqui com o nosso tutorial de Min, dando continuidade no desenvolvimento da API. Se a gente for testar novamente aqui a API, a gente vai ver que de fato está funcionando. Deixa eu só abrir aqui o prompt de comando. Escrever aqui a palavrinha nodemon. Vou pegar aqui o Postman. Deixa eu pegar aqui o Postman. Está executando a porta 8000. Lembrando que o endereço é localhost 8000/API, colocando aqui como get, e está funcionando a nossa API. Tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui nessa videoaula? Nós vamos justamente já criar uma conexão com a nossa base de dados, com o MongoDB, e para isso eu vou pedir para vocês abrirem aqui o projeto na parte da API, abrir aqui a pastinha source, dentro de front, API, source, config, database JS. Tá, deixa eu só alterar aqui a data, hoje é dia 23, se não me engano. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Esse arquivo aqui, o database.js, ele vai ser o responsável por colocar as connections strings relacionadas ao MongoDB ou Cosmos DB. Só que eu vou fazer uma coisa aqui, mas vocês vão notar que daqui a pouco eu vou estar criando um outro arquivo chamado database cosmosdb.js, mas vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então vamos fazer o seguinte, vamos programar aqui, vamos escrever aqui module.exports, vou botar um ponto e vírgula aqui, vou chamar de base local, vou chamar o endereço de local URL e o endereço do MongoDB. Isso aqui é um padrão que está na documentação do MongoDB, localhost 27017, e o nome do banco. O nome do banco eu vou chamar de Min Tutorial CRUD. Opa, ótimo. E aqui eu tenho que colocar uma vírgula. Então, é basicamente isso aqui que nós temos que fazer. Inclusive, deixa eu só apagar essa parte aqui. O que acontece? A gente, por enquanto, vai estar trabalhando com uma base local, que é o MongoDB. Depois que o projeto estiver persistindo localmente, estiver tudo funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou migrar essa base local para uma base NoSQL híbrida na nuvem, que nesse caso vai ser o Cosmos DB. Só que o que eu vou fazer? Em vez de eu criar uma outra instância aqui, uma outra variável para poder chamar, no caso, o Cosmos DB, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no projeto, dentro da pasta config, eu vou criar um outro arquivo e eu vou chamar ele de database cosmosdb.js. Vocês já vão entender por que eu estou criando esse arquivo. Deixa eu só pegar os dados aqui. Deixa eu fechar aqui. Database cosmosdb. Depois eu altero a descrição aqui. Hoje é dia 23, está certinho. Então, mesma coisa. Então, vou escrever aqui module.exports. Vou chamar de Cosmos DB. Ele não vai ser local, né? E aqui, se vocês, depois eu vou estar passando para vocês, inclusive já vai estar aqui no link da descrição, quando você cria um arquivo .js relacionado ao Cosmos DB, ele pede três parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o name, que no caso é o nome do banco que vai ter que ser o mesmo que vai estar lá na base, na nuvem, que depois eu vou estar ensinando lá no final desse tutorial. Perdão, estou um pouquinho resfriada. Vou escrever aqui tutorial min CRUD. Vou botar diferente do local um pouquinho, botando traços. Um outro parâmetro que ele pede é o URL, que nesse caso eu vou botar por enquanto dessa maneira porque a gente ainda vai gerar essa URL.
Daqui a pouco já vou explicar para vocês. E o outro parâmetro é a porta do Cosmos DB. A porta padrão do Cosmos DB é a 102.55. Tá? E aqui a gente põe vírgula e ponto e vírgula. Aqui, quando a gente for criar a nossa base lá no Azure, lá no Azure, no caso, como alguns chamam, ele vai criar tipo uma key, uma chave, para a gente colocar aqui. Como é um dado sensível, né, a gente geralmente não deixa as nossas connections strings expostas. Isso em qualquer projeto do mundo real, você não deixa nenhuma connection string exposta. Pela boa prática, o correto é a gente depois, quando finalizar esse projeto, é vir aqui no gitignore e incluir toda essa rota da pastinha config e colocar o database.js e o database cosmosdb aqui dentro. Só que, por enquanto, como a gente está fazendo, está desenvolvendo ainda e tem que testar, então, por enquanto, eu vou deixar, não vou comentar, não vou incluir esses dois arquivos, por enquanto, no gitignore. Mas, quando o projeto acabar, com certeza eu vou estar incluindo este arquivo aqui, o database cosmosdb, aqui dentro. Porque na hora de eu fazer o push e for para o repositório lá no GitHub, ele não vai com a chave. Aí o que eu vou fazer? Para vocês ficarem cientes do que tem que ser feito, né, eu vou deixar comentado essa parte aqui. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Assim, tá? Connection, string, Cosmos DB. Porque esse arquivo aqui, o database.js, como é local, né, não vai me haver custos, então não tem problema de eu ter ele aqui exposto. Tá? Mas esse cara aqui a gente vai precisar incluir com certeza lá no gitignore, porque vai ter uma stringzinha aqui que vai estar relacionado lá ao banco na nuvem. Esse eu vou ter que incluir. Tá? Então, essa é a primeira mudança. Então, vamos fechar aqui. Por enquanto, ainda não vou colocar o database CosmosDB lá no gitignore. Bom, próximo passo. Agora que a gente já criou, né, a nossa conexão aqui, né, com o MongoDB e tudo mais, com a nossa base local, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no arquivo server.js. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, nem é o server.js, né? É o app.js. Vamos abrir aqui o app.js. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer algumas alterações. Entre elas, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, no const mongoose, tá vendo? Que ele está comentado porque por enquanto não estava sendo usado. Então, a gente vai passar a usar ele agora. Então, a gente vai descomentar ele. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos, depois desse cara aqui, possível... Não, pode ser depois, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar o arquivo, né, o database.js, tá? Porque a gente, por enquanto, vai trabalhar com o banco local. Então, a gente vai criar uma variável para ele, const database, ou a gente pode botar assim, ó, local database igual, require, e a gente vai justamente pegar aquele arquivo que nós acabamos de alterar, config e o database. Perfeito. Show de bola. Agora, nós vamos fazer a conexão com a base de dados. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer agora a conexão. Eu gosto de fazer anotação, porque assim fica melhor o código, comentar. Conexão com a base de dados. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o Mongoose. Agora sim, nós vamos usar o Mongoose. Mongoose.connect. Isso tudo também está na documentação do Mongoose. Tá? Eu vou pegar justamente esta variável aqui, por quê?
tudo que tiver dentro do database vai vir para cá. Então, eu vou pegar ela aqui, selecionar ela aqui, copiar aqui, ponto. E ele já vai identificar, que lá dentro do local base, tá vendo? Ele vai pegar justamente o local. O que seria o local? Lembra que lá no config, no database.js, a gente declarou o local, né? Vai trabalhando com ponteiro, né, por assim dizer. Então, pega o pontal, ponto que? URL. Show de bola. A gente vai fazer algumas validações aqui. Use new URL parser igual a true, isso é uma questão do Mongoose. E vamos trabalhar aqui com them, porque nós vamos trabalhar com algumas validações aqui. Então, né, se tudo der certinho, não der problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar uma mensagem dizendo que a conexão foi a base de dados foi conectada com sucesso. Beleza. Se der erro, então a gente joga uma mensagem. Se der erro, a gente joga uma outra mensagem aqui, um console.log, dizendo que erro ao conectar com a base de dados. A gente vai jogar aqui. E é isso. Tá? Basicamente isso aí. Toda essa estrutura aqui não sou eu que estou criando. Esse é um padrão do próprio Mongoose. O Mongoose, se vocês entrarem aqui na documentação do Mongoose, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui, ó, ele já mostra como é que você tem que fazer. Por que eu não botei, que eu poderia muito bem também, como é que eu poderia fazer? Eu poderia também vir aqui, pegar esse cara aqui todo e botar aqui. Botar aqui. Só que eu não vou fazer isso por quê? Porque foge do padrão do desenvolvimento do mundo real. Eu vou deixar muito exposto os dados da minha base de dados. Então, eu crio um outro arquivo para poder não deixar tão exposto a minha base de dados. Então, vocês podem notar aqui, ó, tá vendo? Ele pede para fazer o const mongoose igual require, mongoose.connect, tudo mais. Esse aqui já trabalhando criando uma classe modelo e tudo mais. Ó, tá vendo? Para usar o use new URL parser true como true. Então, assim, não é uma coisa que eu estou criando, né? É da própria documentação do Mongoose. Tá? Feito isso, nesse ponto do desenvolvimento que nós fizemos aqui, deixa eu só ver se precisa alterar mais alguma coisa. Por enquanto, não. Nesse ponto aqui, a gente já vai precisar do MongoDB instalado. Tá? Se vocês não tiverem o MongoDB instalado, eu recomendo vocês assistirem esta videoaula aqui. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Deixa eu ver aqui, MongoDB New Boston. Esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sem o áudio. Ele explica como é que você deve instalar o MongoDB no Windows. Por mais que o vídeo seja de 2015, ele é super válido para os dias de hoje, tá? Eu super recomendo assistirem, caso não tenham instalado ainda o MongoDB. Se instalou o MongoDB, basta, para ter certeza que se de fato instalou de maneira correta, basta você abrir o prompt de comando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E digitar mongod. Se aparecer a mensagem aqui, Waiting for Connections on Port 27017, é porque o Mongo foi instalado de maneira correta. Tá? Particularmente, eu não vou estar usando o prompt. Por quê? No próprio repositório, eu pedi para vocês baixarem, além do Mongo, tá? Deixar instalado o Mongo, pedi para vocês instalarem o MongoDB Complex
conseguir, tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês ele. Não sei se eu abri ele aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Tá aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Peraí. O MongoDB Compass, eu gosto dele porque você tem ele tem uma interface amigável, em vez de você estar usando o prompt de comando. Você pode ver que ele tem aqui o hostname como localhost, a port 27017, enfim. Você clica aqui em Connect e pronto, já estou conectado com a minha base de dados. Então, todas as vezes que eu for persistir e eu for dar, por exemplo, um post, um get, um delete, um update, ele já vai me mostrar aqui o banco. Daqui a pouco, né, quando a gente começar a testar as rotas, vai aparecer aqui o nome do banco, que no caso é o Min Tutorial CRUD, e dentro dele vai aparecer os indexes, os índices, no caso do que a gente persistiu. Então, de uma maneira muito amigável, a gente consegue ter uma visualização da nossa base de dados. Eu curto demais o MongoDB Compass Community, eu recomendo. Ele tem na sua versão Standalone, tem na versão Community, vocês podem baixar ele totalmente de graça. Bom, vamos testar aqui para ver se está funcionando direitinho, só que nós temos que executar aqui. Vamos escrever aqui NoDemon. Vamos fazer o seguinte, vamos botar lado a lado. Ó, ele já está dizendo que houve um erro ao conectar com a base de dados. Ele está dizendo que não conectou. Realmente, de fato, vamos testar aqui. Vamos dar um send. Deixa agora... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o prompt comando. Deixa eu fechar aqui de novo. Opa, escrever NoDemon de novo aqui. Erro ao conectar com a base de dados. A gente tem que dar uma olhadinha no que está acontecendo. Ah, aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi localhost, tá errado. Então, pera aí. Então, tá certo. Então, vamos voltar aqui. Aqui, localhost. Agora sim. Então, vamos rodar aqui, por isso que não estava dando erro lá. Então, ele já conseguiu identificar aqui. Quando você conecta... Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, porque senão vai ficar duas conexões abertas aqui. Quando você conecta no MongoDB Compass, você vê aqui em Connect, Disconnect, vou até desconectar. Quando você clica aqui em Connect, não tem necessidade de abrir no prompt, tá? Você já está conectando com o teu MongoDB por aqui. Vamos executar novamente. Deixa eu abrir aqui o Postman. NoDemon. Opa, estou no lugar errado. Aqui, agora sim. NoDemon. Eita. Agora sim. Aplicação executando na porta. Já encontrou que a conexão está sendo usada e recebeu a rota do GET e foi bem sucedido. Ok? Então, está funcionando. Tá? Agora o próximo passo é a gente criar o modelo da nossa classe. Eu vou estar explicando um pouquinho mais a respeito dessa parte. E já para adiantar vocês, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha em alguns links importantes. Entre eles, esse link aqui, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente, para não delongar muito o vídeo, que já estamos em 20 minutos mais ou menos, né? Principalmente esse tutorial aqui, criar um aplicativo Node.js MongoDB no Azure. Eu recomendo esse tutorial aqui vocês darem uma olhadinha. E esse outro link aqui, eu vou estar deixando tudo no link da descrição também. Esse cara aqui também, vou pedir para vocês estarem dando uma olhadinha também, como compilar um aplicativo web Node.js usando SDK JavaScript com Azure Cosmos DB.
vale super a pena vocês já darem uma olhada. E se você for estudante, né, estiver cursando a faculdade e tiver e-mail da faculdade, vocês também têm o direito de usar o Azure for Students, que eu vou também estar deixando o link aqui na descrição, de maneira gratuita. Vocês podem estar usando os diversos serviços de maneira gratuita, inclusive o Machine Learning Server, o SQL Server 2017, e vocês ganham um crédito também de $100 para a gente estar testando aí esse projeto, e entre outros também serviços também. Se vocês estiverem na faculdade, você pode estar ativando aí o Azure for Students, tá? Eu vou estar deixando todos os links na descrição. Caso vocês tenham dúvida, pode estar abrindo uma issue aqui no meu GitHub, ok? Embora eu vou também estar disponibilizando esses links aqui em links e recursos adicionais, inclusive eu vou estar deixando disponível aqui um livro, um e-book de Node para vocês estarem dando uma olhadinha também, ok, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.